mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 13 de novembro. Dentro de instantes, o pastor Antônio Júnior estará trazendo mais uma reflexão para a nossa edificação. Mas antes, devo lembrar a todos, no próximo sábado e domingo, a Igreja do Calvário estará em festa. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Não deixe de prestigiar esta festa de aniversário. São passados 54 anos da Igreja do Calvário e 45 anos do Conjunto Coral Saracali. Sem mais delongas, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Amós, capítulo 9, os 10 versículos primeiros do capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere a capitel e estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscar-lo-ei, e dali o tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os habitantes nela chorarão, e ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos de Etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Coftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem os encontrará o mal. Meus irmãos, esse livro de Amós, ele nos ensina sobre algumas doutrinas que às vezes nós não queremos ouvir, ou mesmo que as doutrinas sejam consideradas de pouca relevância. Entretanto, quando nós olhamos o nosso contexto, e eu quero falar do contexto de igreja, falar daqueles que se dizem ou se reconhecem como um crente, e também ao olhar ao contexto social da nossa nação, nós percebemos que algumas coisas ruins têm acontecido por causa da nossa desobediência, da idolatria e dos pecados. O profeta Amós, um pastor de Judá, enviado para profetizar o juízo sobre o reino do norte, Israel, por causa da sua opressão social, da injustiça, da falta de reverência ao Senhor,
Nesse capítulo 9, ele vai nos apresentar a quinta e última visão, que a gente pode colocar aqui, ou categorizar como a mais assustadora. Amós vê o Senhor em pé, junto a um altar, que provavelmente seria o altar de Betel, que era o centro do culto idólatra, do culto falso nesse momento. E o lugar de adoração nessa aparição então se torna o lugar de juízo. Então a gente pergunta, diante de um Deus que se move para julgar, seria possível fugir dele? Amós capítulo 9, versículo 1 a 10, ele vai nos mostrar a soberania de Deus, o juízo dele, e que dentro da soberania, do juízo de Deus, graças a ele, é absolutamente inescapável para todos que insistem no pecado. Então, a primeira lição que a gente aprende é justamente desse juízo de Deus, que é iminente e abrangente. Ou seja, a impossibilidade de se esconder da justiça divina. A ordem de destruição, Deus está junto ao altar, e a ordem é para golpear os captéis, ou seja, o cume das colunas, até os umbrais das portas, para que eles se estremeçam. Isso está simbolizando que a destruição, ela será completa e sem volta para os santuários de Betel. E é por extensão de todo o reino de Israel. Então, aqui a gente percebe, não é um aviso, é uma ordem de execução. E nesse início, o texto já nos mostra esse caráter de Deus, que não pode coadunar com o pecado, com a injustiça e com a idolatria. Ou seja, meus irmãos, nós não olhamos o texto de forma assustadora. Nós temos que olhar o texto de forma que o Deus que nós servimos, ele é um Deus justo, e esse ser justo não compactua com o erro. É como se Deus estivesse dizendo assim: não há ajeitado, não há como fazer não há como fazer ajeitado, não há como mascarar absolutamente nada. E aí, versículo 1 diz: vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o captel, ou seja, desde do topo da coluna, e estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. E aí o que a gente percebe é a inutilidade da fuga. O povo estava pensando que por serem o povo de Deus estariam seguros, ou que poderia se esconder. Aí, irmãos, no versículo 2, 3 e 4 ele diz: ainda que cavem ao inferno, ou Sheol no hebraico, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali o farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscar-lo-ei, e dali o tirarei. E se os meus olhos os ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela o picará. E se forem em cativo diante de seus inimigos, ali darei a ordem à espada, que os matem. E os porei nos olhos sobre eles para o mal e não para o bem. E aí, irmãos, você tem uma sequência da demonstração dessa onisciência, ou a onisciência e a onipresença, melhor dizendo, de Deus. Então, mesmo que cavasse, não tinha como escapar, mesmo que subisse, não tinha jeito, mesmo que se escondesse em um cume de algum do Monte Carmelo, não teria jeito. Se forem levados cativos, também não tem como escapar. E aí essa onipresença de Deus, que é uma doutrina, que é uma grandeza ou um atributo dele incomunicável, nos diz que esse Deus aqui apresentado, ele não tem tamanho nem dimensões espaciais, não tem como você medir, não tem como ser quantos metros ele tem. E essa onipresença diz
que Ele está presente em cada ponto do espaço com todo o ser, embora Ele haja de modos diversos em lugares diferentes. Ou seja, Deus está presente aqui com todo o seu ser, como também está presente em qualquer outro lugar do universo com todo o seu ser. Não é uma parte. Não existe essa ideia de que a mente de Deus está aqui e a mão dele está lá em Júpiter. Não. A onipresença e a onisciência, essas grandezas, atributos dele, diz que ele está em absolutamente todos os lugares. Ele sabe de absolutamente tudo em todos os recantos do universo. Essa doutrina. É a doutrina dessa imaterialidade e ausência de dimensões de Deus. Deus é Espírito, conforme João 4:24. E portanto não é limitado em um corpo físico. Ele não é limitado em dimensões espaciais. Ele não está espalhado pelo universo em partes, como se uma parte estivesse num lugar e outra no outro, como eu já disse. Todo ser está presente em cada ponto do espaço de Deus. Amém? Aprendemos essa doutrina mais uma vez? Então isso inclui a presença universal de Deus. A onipresença significa que não há lugar no universo onde Deus não esteja. O salmista pergunta: para onde me ausentarei o teu espírito? E para onde fugirei da tua face? A resposta bíblica é: a sua presença está em todo lugar. E essa presença, embora tenha o seu ser absolutamente em todos os lugares, mas há uma diferenciação na ação de Deus. Por exemplo, Deus está presente no São João? Tá, com todo o seu ser. Mas a presença dele naquele local tem uma ação diferente da presença dele neste lugar. Amém? Então sua presença não é, por exemplo, sentida da mesma forma em todo lugar. E a Bíblia fala da presença salvífica e de bênção com os seus filhos, e da presença de julgar os ímpios. Então a presença de Deus, nesse momento, o contexto de Amós, é justamente uma presença de julgar os ímpios. Em suma, meus irmãos, a onipresença garante que Deus não é um Deus distante, mas está ativamente envolvido e sustenta cada parte da criação sem ser contido por ela. É a base então da nossa confiança de que Ele nos ouve em qualquer lugar. E isso então credibiliza essa ação dele como juiz. E é justamente o que acontece nos versículos 5 a 7. O juiz é soberano sobre toda a criação. E a base do juízo é esse poder de Deus que controla o universo inteiro. Versículo 5. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Então, aqui se manifesta o poder de Deus sobre a natureza, porque Amós vai relembrar a Israel de quem Deus é. Ele é o Senhor, o Deus dos exércitos, que tem poder absoluto. Ele é o Deus que controla a terra e o mar, porque Ele toca na terra e ela derrete, chama as águas do mar e as derrama. Ele é aquele que fez, pensou, arquitetou todo o universo, que edifica as suas câmaras no céu e que firma a sua abóbada sobre o mar. Então, como o povo poderia pensar em escapar de alguém que tem poder para desfazer, inclusive, a própria criação? Veja que aqui você percebe essa limitação do ser humano. O ser humano, ele tem essa pecha de pensar que Deus é como ele, ou de querer fazer Deus como ele.
E aí eles pensavam, não, a gente vai fugir, a gente pode fugir, como? E aí Amós está profetizando, dizendo, como é que vocês podem fugir de um Deus que está em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. No versículo 7 ele diz, não me sois vós, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftó, e aos sírios de Quir. E aqui você vê o poder de Deus sobre as nações. Israel pensava ter um monopólio sobre o favor de Deus, e Deus destrói essa ideia. Esse versículo mostra justamente isso. Deus é Deus de absolutamente tudo, e não só de uma casta de pessoas privilegiadas. E é isso que Deus queria mostrar para o povo de Israel, que estava naquele momento vivendo uma injustiça social. Havia muita idolatria, havia muita promiscuidade, mas havia também muita exploração dos mais pobres, dos mais necessitados. Eles se banqueteavam em seus banquetes ricos, enquanto as pessoas sofriam trabalhando para dar boa vida a uma pequena parcela de líderes lá em Israel. E Deus não estava contente com isso. Deus lembra que ele trouxe Israel do Egito, mas também trouxe os filisteus de Caftó e os sírios de Quir, demonstrando o quê? Que ele governa todo o globo, toda a terra, todos os povos. O Deus de Israel é o Deus de toda a história e de todas as nações. Ele não se limita a Israel, a sua soberania se estende sobre todos os povos. O privilégio de ser seu povo não anula a obrigação deles. E a descendência, ou a desobediência, melhor dizendo, resulta justamente em julgamento, como aconteceria a qualquer outra nação. E a gente aprendeu em capítulos anteriores que o juízo de Deus sobre o povo de Israel era pior do que das outras nações, porque o povo de Israel conhecia, Deus se fez revelar a eles. Com isso entendemos também doutrinariamente que o juízo de Deus sobre a igreja, ele é maior do que o juízo sobre o mundo, porque nós conhecemos, ele se fez revelar para nós. A nossa responsabilidade, consequentemente, é maior de fato. Mas isso não é um peso. Isso é uma bênção. Isso não é algo ruim, isso é algo muito bom. Graças a Deus o peso é maior sobre nós que o conhecemos. Aleluia. E aí aprendemos sobre o peneiramento. Juízo com discernimento e propósito. Versículo 8 a 10. Olha o 8. A precisão da justiça divina, separando o ímpio do remanescente fiel. E diz, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então o olhar de juízo, o Senhor declara, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino. E o mesmo olhar que vigia e sustenta, agora vigia e julga. O pecado não passará impune, a destruição total do reino pecador virá. Mas ainda existe outra coisa, a precisão de Deus nesse julgamento, ou para peneirar. Existe um remanescente. É o que diz quando ele fala, o Senhor Deus está contra o reino pecador, e eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó. Quando ele diz não destruirei de toda a casa de Jacó, ele está falando do remanescente, dos crentes, dos que permanecem fiéis. Amém? Então, irmãos, às vezes, quando a gente fica bem assustado com as coisas que estão acontecendo, quando eu leio um texto como esse, eu fico mais tranquilo. Porque o juízo não está sobre nós. O juízo não está sobre o remanescente. O juízo está sobre a desobediência. O juízo está sobre a idolatria. O juízo está sobre aqueles que são promíscuos. Não é com o crente. Deus poupa a igreja. Amém, meus irmãos?
Então esse crivo, peneira, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão, o juízo será rigoroso, universal, mas preciso. Então essa ideia de que a igreja ela será poupada está nesse texto aqui. Esse crivo de Deus em trazer juízo para a desobediência, para o pecado, e não para aqueles que são dele. O remanescente fiel, esse trigo, o grão que não deve se perder, será preservado. O castigo é seletivo e com um propósito de purificação. Então, a promessa final de juízo, no versículo número 10, que diz, versículo de número 10: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem os encontrará. Os arrogantes e autossuficientes que diziam isso, são justamente esses a qual o juízo de Deus vai desmascarar essa falsa segurança e a presunção deles. Com isso, meus irmãos, o que nós aprendemos nesses 10 versículos aqui a mais? Aprendemos que, embora meditando e lendo sobre o juízo de Deus, mesmo sendo levado pela nossa mente a entender que isso é ruim, mas na verdade, reafirmo isso é muito bom. Ter um Deus justo, íntegro e que julga tudo com equidade é nossa garantia de salvação. Então isso quer dizer o seguinte, preste atenção, vamos aplicar para a igreja. Vamos aplicar para a igreja. Deus, ele continua da mesma forma, com um olhar justo, íntegro, purificador, na igreja. E quando eu estou dizendo igreja, estou dizendo a igreja dele nessa geração. Ele continua com o mesmo modus operandi, digamos assim. Então, mesmo que de forma arrogante, de forma presunçosa, algum de nós, ou alguns que fazem parte da igreja, queiram viver essa vida de forma pertinente, na arrogância e na autossuficiência, mais cedo ou mais tarde, o juízo do justo juiz o pegará. Porque ele não vai deixar, ele não deixa. Isso é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou olhando para algum tipo de acontecimento, algum tipo de experiência que eu já vi ou que já aconteceu. Eu estou olhando para esse texto. Esse texto está me ensinando que na casa do Senhor não é permitido pecado. Fato, irmãos. O texto está dizendo que o pecado, por mais que ele levante um altar, como foi levantado em Betel, mas esse altar será destruído, porque ele não permite. Esse texto está dizendo, irmãos, que mesmo aqueles que levantaram o altar, e todo arrogante, rico, soberbo, esse texto está dizendo que um dia o juízo de Deus virá. Por causa de quem? Primeiro, dele, do seu ser, que é puro, que é íntegro, que é justo, e por causa do seu remanescente, por causa do seu povo. E eu digo isso sem medo de errar doutrinariamente, nem dizer uma heresia. O mundo não se acabou por causa da igreja. Eu não sou tão velho de idade, mas eu me entendo de gente, digamos assim, desde os anos 90. E eu me lembro que nos anos 90, ali, finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90, lá em casa, meu pai, ele sempre gostava de assistir jornal. E eu me lembro que eu assistia o jornal com ele. E eu me lembro muitas vezes quando falava sobre Gorbachev, sobre a queda do Muro de Berlim, sobre a União Soviética, sobre os Estados Unidos. E é interessante que eu tinha amizades com adolescentes, eu tinha lá por uns 10 anos, e tinha amizade com as pessoas mais velhas, com 13, 14 anos. E eu me lembro que a gente ficava conversando sobre a Terceira Guerra Mundial. Minha amiga, era um medo de torar.
E naquele ano, naqueles anos ali, quem é mais velho, né, mais experiente, lembra que era iminente que o mundo ia se acabar, sim ou não? Se dizia naquela época que tinha tanta bomba atômica que dava para destruir não sei quantos planetas Terra. E por que isso não aconteceu? Estava iminente e aconteceu. O botão vermelho estava lá, era só apertar. Por que não aconteceu? Por causa da gente, irmãos. Por causa da igreja. Por causa da igreja. Tem que ser feito tudo aquilo que deve ser feito, até completar o número dos eleitos. Aí quem vai apertar o botão vermelho não é o governante. Quem vai apertar o botão vermelho é o Senhor. Entenderam, irmãos? O mundo não se acaba. Isso é uma questão de entendimento bíblico e de fé. O mundo não se acabou por causa da igreja. Por mais que haja ataque, e nós vivemos os maiores ataques hoje, inclusive, irmãos, foi passado agora no final da tarde uma corrente de oração, porque atacaram a Sociedade Bíblica de Moçambique, se não falha a memória. Incendiaram, estão queimando lá as Bíblias agora. O pastor Eudes estava passando uma corrente para a gente orar. Então há a perseguição sim, mais do que antes. Mas esse mundo não se acabou, tenho certeza, por causa da igreja. Então o juízo de Deus não é uma coisa ruim, o juízo de Deus é bom. A justiça divina é boa para purificar, para tirar o câncer. Amém, meus irmãos? Estão entendendo, meus irmãos? Deus é justo, Deus é íntegro e julga com equidade. E isso é uma garantia de salvação. O juízo de Deus, ele é inescapável, não há como se esconder, é soberano. É baseado no seu poder sobre a criação e as nações. Ele é perfeito. Ele separará os ímpios, mas preservará o remanescente. O que resta para nós a entender e reconhecer é essa soberania. Nunca pense que seu pecado pode ser escondido ou que Deus não vê. Ele é o juiz de toda a terra e não há lugar seguro fora de sua graça. E esse texto é um convite para todos nós a examinar a nossa vida e nosso comportamento, atitudes, decisões. O crivo, a peneira de Deus está sempre em operação. Você está vivendo como joio ou está vivendo como trigo? Você está vivendo como um joio que será disperso e perdido, ou como um trigo que será guardado por seu amor pactual? A verdadeira fé não é baseada em rituais vazios, mas em justiça, em amor, em humildade, como Amós aqui tem pregado nesse texto. Mas, irmãos, esse texto também ele nos convida a buscar refúgio em aquele que é o único refúgio, Cristo. O juízo de Amós, que Amós profetizou, encontrou o seu cumprimento. E o juízo de Deus encontrará cumprimento conforme nós vemos no Novo Testamento. E o nosso escape é Cristo. Aqueles que se escondem em Cristo, esse o descendente de Davi, ele restaurará o seu próprio povo. Ele então guardará o seu povo. E isso, irmãos, para nós é salvação. São os que vão escapar da ira que virá, pois ele levou sobre si a totalidade do juízo divino que estava sobre nós. A ira de Deus, Cristo levou. Então o único lugar, refúgio, o único que a gente pode nos refugiar é Cristo. E a sua fé tem que ser baseada única e exclusivamente em Cristo. Então Deus nos chama nessa noite, mais uma vez, para viver uma vida de humildade e de arrependimento. Para que não sejamos encontrados entre aqueles que com arrogância pensam que o mal nunca os alcançará. E aí a frase final é: busque a Deus e viva. Agradeço a você, internauta, que esteve conosco.
Com certeza, se Deus assim nos permitir, nos reencontraremos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida.